Citação de abertura do capítulo. Estranhamente, foi a simples engenhosidade de Allendale que me levou a simpatizar com ele. Empreguei-o como assistente durante seus primeiros meses na cidade grande. Capítulo 11. Pela segunda vez em 2 dias, Elend estava de pé sobre a muralha de Luthadel, observando um exército que tinha vindo invadir seu reino. Elend apertou os olhos para evitar a luz vermelha do sol vespertino. Mas ele não era um olho de estanho, não conseguia divisar detalhes dos recém-chegados. Alguma chance de estarem aqui para nos ajudar? Elend perguntou, esperançoso, olhando para Trevo que estava em pé ao seu lado. Trevo apenas olhou com sua cara fechada. Eles agitam o estandarte de Sete. Lembra-se dele? O cara que mandou 8 assassinos alomânticos para te matar 2 dias atrás? Elend estremeceu, no clima fresco do outono, olhando de volta para o segundo exército. Estava erguendo acampamento a uma boa distância do exército de Strath, próximo ao canal de Luthadel, que corria para o lado leste do rio Chenerel. Vin estava ao lado de Elend, embora Han estivesse lá embaixo organizando as coisas com um guarda da cidade. Orshur estava no seu corpo de cão de caça, sentado pacientemente no passadiço atrás de Vin. Como não os vimos se aproximar? Elend perguntou. Strath, Trevo respondeu. Este Sete veio da mesma direção e nossos sentinelas estavam concentrados nele. Strath provavelmente sabia sobre este outro exército alguns dias atrás, mas praticamente não tínhamos como vê-los. Elend assentiu. Strath está organizando um perímetro de soldados, observando o exército inimigo, Vin comentou. Duvido que sejam amigos. Ele estava em cima de uma das seteiras dentadas do parapeito, os pés posicionados perigosamente próximo à beirada da muralha. Talvez eles ataquem uns aos outros, Elend disse esperançoso. Trevo bufou. Duvido. Estão em número quase igual, embora Strath possa ser um pouco mais forte. Duvido que Sete arriscaria atacá-lo. Então por que vieram? Elend perguntou. Trevo encolheu os ombros. Talvez ele esperasse chegar antes que Ventrue a Luthadel e tomá-la primeiro. Ele falava do evento, a captura de Luthadel, como se fosse um fato consumado. O estômago de Elend revirou quando se recostou na meia, olhando por meio de um merlão. Vin e os outros eram ladrões e alomânticos, excluídos que tinham lutado a maior parte da vida. Talvez estivessem acostumados a lidar com essa pressão, esse medo, mas Elend não estava. Como conseguiam viver com a falta de controle, a sensação de inevitabilidade? Elend sentia-se impotente. O que poderia fazer? Fugir e deixar a cidade se defender sozinha? Isso não era uma opção, claro, mas confrontado não por um, mas por 2 exércitos que se preparavam para destruir a cidade e tomar seu trono, Elend teve dificuldades em manter as mãos firmes enquanto agarrava a pedra rústica da meia. Kelsier teria encontrado uma maneira de sair dessa enrascada, ele pensou. Olhem, a voz de Vin interrompeu os pensamentos de Elend. O que é aquilo? Elend virou-se. Vin apertava os olhos voltados ao exército de Sete, usando estanho para ver coisas que eram invisíveis para os olhos mundanos de Elend. Alguém está se destacando do exército a cavalo, Vin falou. Mensageiro? Trevo perguntou. Talvez, Vin respondeu. Cavalga bem rápido. Ela começou a correr de uma ponta da meia para a outra, movendo-se ao longo da muralha.
O Candra imediatamente a seguiu, caminhando em silêncio pela amurada atrás dela. Elend olhou para Trevo, que ergueu os ombros e começaram a segui-la. Chegaram a Vin quando ela estava em pé na muralha, perto de uma das torres, observando o cavaleiro que se aproximava. Ou, ao menos, Elend supôs que era isso que observava. Ele ainda não conseguia ver o que ela via. Alomancia, Elend pensou, sacudindo a cabeça. Por que ele não podia ter ao menos um poder? Mesmo um dos mais fracos, como o cobre ou ferro? Vin soltou uma imprecação repentina, erguendo-se ainda mais. Elend, aquele é Brisa. O quê? Elend perguntou. Tem certeza? Sim, ele está sendo perseguido. Arqueiros montados. Trevo xingou, acenando para um mensageiro. Envie cavaleiros, impeça a perseguição. O mensageiro partiu às pressas. No entanto, Vin balançou a cabeça. Não vão chegar a tempo. Ela falou quase para si mesma. Os arqueiros vão pegá-lo, no mínimo, atingi-lo. Nem eu conseguiria chegar rápido bastante, não correndo. Mas talvez... Elend franziu o senho, erguendo o olhar para ela. Vin é longe demais para saltar, mesmo para você. Vin lançou um olhar para ele, sorriu e, em seguida, pulou da muralha. Ela preparou o 14º metal, duralumínio. Tinha uma reserva, mas não a queimou, ainda não. Espero que funcione, ela pensou. Buscando uma âncora adequada, a torre ao lado dela tinha um anteparo de ferro reforçado no alto. Aquilo funcionaria. Ela puxou o anteparo, aproximando-se para o alto da torre. Imediatamente pulou novamente, empurrando-se para o alto e para fora, separando-se da muralha no ar. Extinguiu todos os metais, exceto o aço e o peltre. Em seguida, ainda no empurrão contra o anteparo, ela queimou duralumínio. Uma força repentina abateu-se contra ela, tão poderosa que tinha certeza de que apenas uma explosão igualmente poderosa de peltre manteve seu corpo inteiro. Ela decolou da fortaleza, movendo-se pelo céu como se lançada por algum deus gigantesco e invisível. O ar passava tão rápido por ela que estrondava, e a pressão da aceleração repentina dificultava o pensamento. Ela vacilou, tentando reassumir o controle. Felizmente, tinha calculado bem a trajetória. Estava planando na direção de Brisa e seus perseguidores. Fosse lá o que Brisa fizera, foi o bastante para deixar alguém muito nervoso. Pois havia um grupo de 2 dúzias de homens atrás dele, com flechas armadas. Vin caiu, seu aço e peltre totalmente extintos naquele único estouro de poder abastecido por duralumínio. Ela agarrou um frasco de metal da cinta, engolindo seu conteúdo. Contudo, quando jogou fora o frasco, de repente sentiu uma vertigem estranha. Não estava acostumada a saltar durante o dia. Era estranho ver o solo aproximando-se. Estranho não ter a capa da bruma ondulando atrás de si. Estranho não ter a bruma. O cavaleiro líder baixou o arco, mirando em Brisa. Ninguém parecia ter percebido Vin mergulhando como uma ave de rapina. Bem, não exatamente mergulhando, despencando. Recobrando o controle de repente, Vin queimou o peltre e lançou uma moeda na direção do chão que se aproximava. Empurrou a moeda, usando-a para diminuir a velocidade e empurrar-se para o lado. Caiu exatamente entre Brisa e os arqueiros, aterrissando com um baque surpreendente, erguendo terra e poeira. O arqueiro soltou a flecha, ao mesmo tempo em que ricocheteava com terra voando ao seu redor. Vin empurrou-se para trás no ar diretamente sobre a flecha. Em seguida, empurrou seu peso contra ela. A ponta da flecha zuniu para trás, lançando lascas de madeira quando partiu ao meio sua haste no ar, para em seguida acertar a testa do arqueiro que a soltara.
O homem tombou da montaria. Vim pousou de seu rebote. Ela estendeu um puxão contra as ferraduras dos dois animais atrás do líder, fazendo as montarias tropeçarem. O empurrão lançou Vim para trás no ar, e os gritos de dor dos equinos soou em meio ao baque dos corpos atingindo o chão. Vim começou a empurrar, voando pela estrada a poucos metros acima do chão, rapidamente alcançando Brisa. O homem corpulento virou-se em choque, obviamente assustado por enxergar Vim pairando no ar ao lado do seu cavalo a galope, suas roupas tremulando ao vento enquanto passava. Ela piscou para ele, então estendeu um puxão contra a armadura de outro cavaleiro. De pronto, ela voou pelos ares. Seu corpo protestou contra a mudança repentina do impulso, mas ela ignorou a torção dolorida. O homem que ela puxara conseguiu permanecer na sela, até Vim voar sobre ele com os pés, lançando-o para trás. Ela aterrissou na terra preta, o cavaleiro despencando no chão ao lado dela. A uma curta distância, os outros cavaleiros finalmente puxaram as rédeas das montarias, parando abruptamente a poucos metros de distância. Kelsier provavelmente teria atacado. Havia muitos deles, é verdade, mas usavam armaduras e seus cavalos estavam ferrados. Mas Vim não era Kelsier. Detivera os cavaleiros tempo bastante para a Brisa fugir. Era suficiente. Vim empurrou-se novamente contra um dos soldados, lançando-se para trás e deixando os cavaleiros cuidarem dos feridos. Os soldados, contudo, de imediato puxaram flechas com pontas de pedra e ergueram seus arcos. Vim chiou frustrada, enquanto o grupo ajustava a mira. Bem, amigos, ela pensou, sugiro que vocês se segurem. Ela se empurrou levemente contra eles todos e queimou o duralumínio. A onda repentina de força era esperada, o golpe no peito, o queimar imenso no estômago, o vento uivante. O que ela não esperava era o efeito que teria na sua ancoragem. A explosão de poder espalhou homens e cavalos, jogando-os para o alto como folhas ao vento. Preciso ter muito cuidado com isso, Vim pensou, cerrando os dentes e girando no ar. Seu aço e peltre haviam acabado de novo, e ela foi forçada a tomar o último frasco de metal. Teria que começar a carregar mais frascos. Chegou ao solo correndo, o peltre impedindo que ela tropeçasse, apesar da velocidade tremenda. Diminuiu a velocidade um pouco para que Brisa, a cavalo, a alcançasse. Em seguida, aumentou o ritmo para acompanhá-lo. Ela corria como um atleta, deixando que a força e o equilíbrio do peltre a mantivessem de pé enquanto seguia ao lado do cavalo cansado. O animal a encarava durante a corrida, parecendo mostrar um laivo de frustração a ver um ser humano páreo para ele. Chegaram à cidade poucos momentos depois. Brisa puxou as rédeas do cavalo quando as portas do portão de ferro começaram a abrir, mas, em vez de esperar, Vim simplesmente jogou uma moeda no chão e empurrou-a, deixando o impulso levá-la para além das muralhas. Quando as portas se abriram, ela empurrou contra os cravos e esse segundo empurrão enviou diretamente para cima. Mal pousando nas ameias, passando entre dois soldados surpresos antes de cair do outro lado. Aterrissou no pátio, equilibrando-se com uma das mãos contra as pedras frias, enquanto Brisa atravessava o portão. Vim levantou-se. Brisa enxugava a testa com um lenço, enquanto fazia seu animal trotar até se postar ao lado dela. Ele deixara os cabelos crescerem desde a última vez que o vira e mantinha-o preso para trás, suas pontas raspando a gola da camisa. Ainda não estava ficando grisalho, embora já tivesse passado dos 40. Não usava chapéu, provavelmente voara,
mas envergava uma das vestes luxuosas e um dos coletes de seda, salpicados de cinza de sua fuga apressada. Ah, Vim, minha querida, Brisa falou, ofegando quase tão profundamente quanto seu cavalo. Devo dizer que sua chegada foi mais que oportuna. Bastante exuberante também. Odeio forçar um resgate, mas, bem, se um for necessário, é bom que aconteça com estilo. Vim sorriu quando ele desceu do cavalo, provando definitivamente não ser o homem mais habilidoso da praça, e os cavalariços chegaram para cuidar do animal. Brisa ergueu novamente as sobrancelhas, quando Elend, Trevo e Orshur desceram às pressas até o pátio. Um dos ajudantes deve ter finalmente encontrado Ram, pois ele atravessou o pátio correndo. Brisa! Elend gritou, aproximando-se e abraçando o homenzinho. Vossa Majestade, Brisa falou, está com boa saúde e de bom humor, presumo. Saúde, sim, Elend respondeu. Humor, bem. Temos um exército à espreita do lado de fora da minha cidade. 2 exércitos, de fato, Trevo grunhiu enquanto manquitolava até eles. Brisa dobrou o lenço. Ah, e o meu caro mestre Clarente, otimista como sempre. Trevo resmungou ao lado. Orshur caminhou até sentar-se ao lado de Vim. E Hammond, Brisa falou, olhando para Ram, que sorria largo. Quase consegui me iludir e esquecer que você estaria aqui quando eu voltasse. Admita, Ram falou, você está feliz em me ver. Em vê-lo, talvez. Em ouvi-lo, nunca. Gostei muito do tempo que passei longe do seu falatório perpétuo e pseudo-filosófico. Ram sorriu um pouco mais largo. Também estou feliz em vê-lo, Brisa, Elend respondeu. Mas o momento poderia ter sido um pouco melhor. Esperava que pudesse impedir alguns desses exércitos de marchar contra nós. Impedi-los? Brisa perguntou. Agora, por que eu iria querer fazer isso, meu caro? Afinal, acabei de passar 3 meses trabalhando para Sete marchar com o seu exército até aqui. Elend hesitou e Vim franziu a testa, em pé a uma curta distância do grupo. Brisa parecia até mesmo satisfeito consigo, embora, a bem da verdade, fosse bem comum para ele. Então, Lord Set está do nosso lado? Elend perguntou, cheio de esperança. Claro que não, Brisa falou. Está aqui para devastar a cidade e roubar seu suposto suprimento de átio. Você, Vim disse, não é você que está espalhando rumores sobre a provisão de átio do senhor soberano, não é? Claro, Brisa falou, encarando o fantasma quando o garoto finalmente chegou aos portões. Elend franziu o senho. Mas por quê? Olhe para fora de suas muralhas, meu caro, Brisa falou. Eu sabia que seu pai, no fim das contas, invadiria Lutadel. Nem mesmo os meus poderes de persuasão teriam sido bastante para dissuadi-lo. Então comecei a espalhar rumores no domínio ocidental, depois me fiz um dos conselheiros de Lord Set. Trevo grunhiu. Bom plano, maluco, mas bom. Maluco? Brisa espantou-se. A minha estabilidade mental não está em discussão aqui, Trevo. A jogada não foi maluca, mas brilhante. Elend parecia confuso. Sem insultar seu brilhantismo, Brisa, mas desde quando trazer um exército hostil para nossa cidade é exatamente uma boa ideia? É uma estratégia básica de negociação, meu bom homem, Brisa explicou, enquanto um vendedor ambulante lhe entregava seu bastão de duelo retirado do cavalo. Brisa usou-o para apontar para o oeste, na direção do exército de Lord Set. Quando existem apenas 2 participantes numa negociação, um em geral é mais forte que o outro. Isso torna as coisas muito difíceis para a parte mais fraca, que no caso teria sido nós. Sim, Elend ponderou. Mas com 3 exércitos ainda somos o mais fraco. Ah, Brisa falou, erguendo o bastão.
mas aquelas outras partes são bastante parecidas em força. Strath provavelmente é o mais forte, mas Sete tem uma tropa muito grande. Se qualquer um daqueles senhores da guerra atacar Lutadel, seu exército sofrerá perdas o suficiente para que não possa se defender do terceiro exército. Atacar-nos significa se expor, o que faz disso um impasse. Trevo concluiu. Exatamente, Brisa confirmou. Confie em mim, Elend, meu garoto. Neste caso, 2 exércitos inimigos grandes são muito melhores do que um único exército inimigo. Numa negociação tripla, a parte mais fraca de fato tem mais poder, pois sua lealdade somada a qualquer um dos 2 fará o vencedor. Elend franziu a testa. Brisa, não queremos prestar lealdade a nenhum desses homens. Eu sei disso, Brisa retrucou. No entanto, nossos oponentes não sabem. Ao trazer um segundo exército para cá, arranjei um tempo para que pensássemos. Os 2 senhores da guerra acham que poderiam chegar aqui primeiro. Agora que chegaram ao mesmo tempo, terão que reavaliar. Acredito que acabaremos em um cerco estendido, 2 meses no mínimo. Isso não soluciona o problema. Como vamos nos livrar deles? Elend quis saber. Brisa encolheu os ombros. Eu os trouxe aqui, agora você precisa decidir o que fazer com eles. E eu vou lhe dizer, não foi tarefa fácil fazer Sete chegar a tempo. Estava pronto para vir 5 dias inteiros antes de Ventrue. Felizmente, uma certa doença espalhou-se pelo acampamento alguns dias atrás. Ao que parece, alguém envenenou o suprimento principal de água e deixou o acampamento inteiro com diarreia. Fantasma, em pé ao lado de Trevo, soltou um risinho abafado. Sim, Brisa falou encarando o garoto. Achei que você poderia gostar disso. Continua sendo um pirralho incompreensível, garoto. Nunca sendo fui antes, Fantasma disse, sorrindo e usando sua gíria das ruas do leste. Brisa bufou. Continua fazendo mais sentido que Hammond, às vezes, ele resmungou, virando-se para Elend. Então, alguém vai mandar uma carruagem para me levar de volta ao palácio? Fiquei abrandando vocês, turma ingrata, pelos últimos 5 minutos, parecendo tão cansado e patético o quanto posso. E nenhum de vocês teve a generosidade de sentir pena de mim. Deve estar perdendo seu toque, Vivien falou com um sorriso. Brisa era um abrandador, um alomântico que conseguia queimar latão para acalmar as emoções de outra pessoa. Um abrandador bastante habilidoso. E Vin não conhecia ninguém mais habilidoso que Brisa. Conseguia amortecer todas as emoções de uma pessoa, exceto uma, de fato fazendo-a se sentir exatamente como ele quisesse. Na verdade, Elend falou, virando-se e olhando de volta para a muralha. Estava esperando que pudéssemos voltar lá para cima da muralha e analisar um pouco mais os exércitos. Se você passou um tempo com a tropa de Lord Set, então provavelmente tem muito a nos dizer sobre ela. Posso e vou, só não vou subir aqueles degraus. Não consegue ver como estou cansado, homem? Ram bufou, dando tapinhas no ombro de Brisa e levantando uma nuvem de poeira. Como você pode estar cansado? Seu pobre cavalo fez toda a correria. Foi emocionalmente exaustivo, Hammond. Brisa falou, afastando a mão do grandalhão com um bastão. Minha partida foi um tanto desagradável. Aliás, o que aconteceu? Vin perguntou. Set descobriu que você era um espião? Brisa parecia envergonhado. Digamos que Lord Set e eu tivemos uma desavença. Pegou você na cama com a filha dele, não foi? Ram falou, provocando risinhos do grupo. Brisa era tudo, menos um mulherengo. Apesar de sua capacidade de jogar com emoções, não expressava interesse em romances desde que Vin o conhecera. Certa vez, Dodgson observou que Brisa se concentrava demais em si mesmo para considerar esse tipo de coisa. Brisa simplesmente revirou os olhos para o comentário de Ram.
Francamente, Raymond, acho que suas piadas estão piorando ao passo que você envelhece. Suspeito que tomou pancadas demais enquanto treinava. Han sorriu e Ellen mandou buscar algumas carruagens. Enquanto esperavam, Brisa se lançou em uma narrativa de suas viagens. Vin olhou para Orshur. Ainda não havia encontrado uma boa oportunidade para contar ao resto do grupo sobre a mudança de corpo. Talvez agora, com Brisa de volta, Ellen faria uma conferência com seu círculo mais íntimo. Aquela seria uma boa chance. Ela precisava manter o sigilo, pois queria que a equipe palaciana pensasse que ele mandara Orshur embora. Brisa continuou sua história, e Vin olhou novamente para ele, sorrindo. Brisa não era apenas um orador nato, mas tinha um toque muito sutil com a alomancia. Ela mal conseguia sentir os dedos dele brincando com suas emoções. No passado, ela achava suas intrusões ofensivas, mas começava a entender que tocar as emoções das pessoas era simplesmente parte de quem Brisa era, assim como uma mulher bela chama a atenção em virtude de seu rosto e de sua imagem. Brisa a atraía pelo uso quase inconsciente dos seus poderes. Claro, aquilo não fazia dele menos patife. Levar os outros a fazer o que ele desejava era uma das principais ocupações de Brisa. Vin apenas não se ressentia mais com ele por usar a alomancia para isso. A carruagem finalmente se aproximou e Brisa suspirou aliviado. Quando o veículo parou, ele olhou para Vin, em seguida acionou com a cabeça na direção de Orshur. O que é isso? Um cão, Vin respondeu. Ah, direta como sempre, Brisa disse. E por que você tem um cão agora? Eu lhe dei de presente, Ellen disse. Ela quis um, eu comprei. E você escolheu um Wolfhound irlandês? Han perguntou sorridente. Você já lutou com ela, Han, Ellen falou gargalhando. O que eu daria para ela? Um poodle? Han deu uma risadinha. Não, acho que não. Melhor um desses mesmo. Embora ele seja quase do tamanho dela, Trevo acrescentou, encarando-a com o olho apertado. Vin esticou o braço para descansar a mão na cabeça de Orshur. Trevo tinha razão. Ela escolhera um animal grande. Mesmo para um Wolfhound irlandês, tinha quase 1 metro em pé. E Vin sabia, por experiência própria, como aquele corpo era pesado. Incrivelmente bem comportado para um Wolfhound irlandês, Han falou, meneando com a cabeça. Escolheu bem, El. Certo, Brisa falou. Podemos, por favor, voltar ao palácio? Exércitos e cães de caça são todos ótimos, mas acredito que o jantar é um assunto mais urgente nesse momento. Então, por que não contamos para eles sobre Orshur? Ellen perguntou, enquanto a carruagem percorria seu caminho acidentado de volta para a fortaleza Venturi. Os 3 pegaram uma carruagem para si, deixando os outros 4 seguirem no outro veículo. Vin encolheu os ombros. Orshur estava sentada no banco diante dela, e de Ellen observando em silêncio a conversa. Vou contar para eles, Vin falou. Uma praça cheia da cidade não pareceu o lugar adequado para a revelação. Ellen sorriu. Guardar segredos é um hábito difícil de abandonar, hein? Vin enrubesceu. Não estou guardando segredos sobre ele, estou apenas... Ela se calou, olhando para baixo. Não se sinta mal, Vin, Ellen disse. Viveu muito tempo sozinha, sem ninguém em quem confiar. Ninguém espera que você mude da noite para o dia. Não foi uma noite, Ellen, ela retrucou. São 2 anos. Ellen pousou uma das mãos no joelho dela. Você está melhorando. Os outros comentam sobre como você mudou. Vin assentiu com a cabeça. Outro homem ficaria com medo que eu guardasse segredos dele também. Ellen apenas tenta fazer com que eu me sinta menos culpada.
era um homem melhor do que ela merecia. Candra, Elend falou. Vim disse que você se saiu bem ao acompanhá-la. Sim, Vossa Majestade, Orshur disse. Esses ossos, apesar de desagradáveis, são bem preparados para rastrear e movimentar-se rapidamente. E se ela se ferir? Elend perguntou. Será capaz de levá-la para um lugar seguro? Não com velocidade, Vossa Majestade. Porém, serei capaz de ir em busca de auxílio. Esses ossos têm muitas limitações, mas farei o meu melhor para cumprir o contrato. Elend deve ter visto as sobrancelhas erguidas de Vin, pois ele riu. Ele fará o que diz, Vin. O contrato é tudo, senhora, Orshur disse. Exige mais do que um simples serviço. Requer empenho e devoção. Isso é ser Candra. Ao servir, servimos o nosso povo. Vin ergueu os ombros. O grupo ficou em silêncio. Elend puxou um livro do bolso e Vin recostou-se nele. Orshur deitou-se, ocupando o assento inteiro diante dos seres humanos. Por fim, a carruagem entrou no pátio de Ventry e Vin percebeu que ansiava por um banho quente. Porém, quando saíram da carruagem, um guarda correu até Elend. O estranho permitiu que Vin ouvisse o que o homem dizia, mesmo que ele começasse a falar antes de ela vencer a distância. Vossa Majestade, o guarda sussurrou, nosso mensageiro alcançou o senhor? Não, Elend respondeu com um franzir de senho, enquanto Vin se aproximava. O soldado lançou um olhar para ela, mas continuou a falar. Todos os soldados sabiam que Vin era a principal guarda-costas e confidente de Elend. Ainda assim, o homem pareceu estranhamente preocupado quando a viu. Nós não queremos nos intrometer, o soldado falou. Por isso mantivemos segredo. Estávamos apenas imaginando se está tudo bem. Ele olhava para Vin enquanto falava. O que é que há? Elend perguntou. O guarda voltou-se para o rei. Tem um cadáver no quarto de Lady Vin. O cadáver, na verdade, era um esqueleto, completamente limpo, sem um vestígio de sangue, ou mesmo tecido maculando a superfície branca e brilhante. Porém, um bom número de ossos estava quebrado. Me desculpe, senhora, Orshur falou, falando baixo bastante apenas para que ela ouvisse. Imaginei que a senhora se livraria deles. Vin assentiu. O esqueleto era, claro, aquele que Orshur estava usando antes de ela lhe dar o corpo de animal. Encontrando a porta destrancada, o sinal costumeiro de Vin de que ela queria o quarto limpo, as camareiras entraram. Vin amontoou os ossos num cesto com a intenção de cuidar deles mais tarde. Aparentemente, as camareiras decidiram verificar e espiar o que havia no cesto e ficaram um tanto surpresas. Tudo bem, capitão. Elend tranquilizou o jovem guarda. Capitão Demot, segundo no comando da guarda do palácio. Apesar de Han evitar uniformes, este homem parecia ter um grande orgulho em manter seu uniforme muito limpo e arrumado. Fez muito bem em manter isso em sigilo, Elend comentou. Já sabíamos desses ossos. Não são motivos para preocupação. Demot assentiu. Imaginamos que tinha sido algo intencional. Ele não olhava para Vin enquanto falava. Intencional, Vin pensou. Ótimo. Imagino o que esse homem pensa que fiz. Poucos Ska sabiam o que eram os Candra, e Demot não saberia o que pensar de restos mortais como aqueles. Poderia desfazer-se deles também em sigilo para mim, capitão? Elend perguntou, meneando com a cabeça na direção dos ossos. Claro, majestade, o guarda respondeu. Provavelmente ele acha que comi a pessoa ou algo assim. Vin pensou com um suspiro, sugando a carne direto dos ossos. O que de fato não estava tão longe da verdade.
Vossa Majestade, gostaria que nos livrássemos do outro corpo também? Demou quis saber. Vim congelou. Outro? Elend perguntou lentamente. O guarda assentiu. Quando encontramos esse esqueleto, levamos alguns cães para farejar. Não encontraram nenhum assassino, mas sim outro corpo, exatamente como o primeiro. Um monte de ossos totalmente limpos. Vin e Elend trocaram um olhar. Mostre-nos, Elend ordenou. Demou assentiu e levou-os para fora do quarto, dando algumas ordens sussurradas para um dos seus homens. Os 4, 3 humanos e um Kandra, percorreram uma curta distância pelo corredor do palácio, na direção de uma parte menos usada dos aposentos para visitantes. Demô dispensou um soldado, que estava postado num quarto particular. Então levou-os para dentro. Esse corpo não estava num cesto, Vossa Majestade, Demô falou. Estava amontoado num armário ao fundo. Provavelmente nunca encontraríamos sem os cães. Eles acharam o cheiro muito facilmente, embora não entendam como. Esses cadáveres estão totalmente limpos da carne. E ali estava, outro esqueleto como o primeiro, empilhado ao lado de uma cômoda. Elend olhou para Vin e em seguida virou-se para Demô. Poderia nos dar licença, capitão? O jovem guarda concordou, saindo do aposento e fechando a porta. Bem, Elend falou, virando-se para Orshur. Não sei de onde este veio, o Kandra garantiu. Mas é outro cadáver comido por um Kandra, Vin disse. Sem dúvida, senhora, Orshur afirmou. Os cães encontraram pelo cheiro particular que nossos sucos digestivos deixam em ossos recém-excretados. Elend e Vin olharam-se. No entanto, Orshur disse, é provável que não seja o que os senhores pensam. Este homem provavelmente foi morto longe daqui. Como assim? São ossos descartados, Vossa Majestade. Orshur confirmou. Ossos que um Kandra deixa para trás, depois de encontrar um novo corpo. Vin terminou a frase. Sim, senhora. Vin lançou um olhar para Elend, que estava de senho franzido. Quanto tempo atrás? Ele perguntou. Talvez os ossos tenham sido deixados 1 ano antes pelo Kandra do meu pai. Talvez, Majestade, Orshur falou, mas sou hesitante. Caminhou até os ossos e farejou-os. Vin pegou um deles, erguendo até o nariz. Com o estanho, ela facilmente encontrou um aroma acentuado que lembrava Billy. Está muito forte, ela disse. Ele assentiu. Esses ossos não estão aqui há muito tempo. Algumas horas no máximo, talvez até menos. Significa que temos outro Kandra em algum lugar no palácio, Elend falou, parecendo um pouco enjoado. Algum dos meus serviçais foi comido e substituído. Sim, Majestade. Não há maneira de dizer pelos ossos quem poderia ser, pois são os descartes. O Kandra assumiu os novos ossos, comendo a carne e vestindo as roupas. Elend assentiu, erguendo-se. Seus olhos encontraram os de Vin e ela soube que ele estava pensando o mesmo que ela. Era possível que um membro da equipe palaciana tivesse sido substituído, o que significava uma leve brecha na segurança. Contudo, havia uma possibilidade ainda mais perigosa. Os Kandras eram atores incomparáveis. Orshur imitara Lord Renaud de forma tão perfeita que mesmo as pessoas que o conheciam foram enganadas. Esse talento poderia ter sido usado para imitar uma camareira ou um serviçal. No entanto,
Se um inimigo quisesse infiltrar um espião nas reuniões fechadas de Elend, precisaria substituir uma pessoa muito mais importante. Seria alguém que não vimos durante as últimas horas, Vin pensou, largando o osso. Ela, Elend e Orshur estiveram na muralha grande parte da tarde e da noite também, desde o final da reunião da Assembleia. Mas a cidade e o palácio ficaram um caos desde a chegada do segundo exército. Os mensageiros tiveram problemas em encontrar Ram, e ela ainda não tinha certeza de onde Dockson estava. De fato, ela não vira Trevo até ele se juntar a ela e Elend na muralha apenas um pouco antes. E Fantasma foi o último a chegar. Vin olhou para a pilha de ossos, sentindo uma sensação nauseante de intranquilidade. Havia uma boa chance de alguém do time principal, um membro do ex-grupo de Kelsier, ser agora um impostor. Segunda parte. Fantasmas nas brumas. Citação de abertura do capítulo. Apenas anos mais tarde, convenci-me de que Alendai era o herói das eras. Herói das eras, aquele chamado Habsen em Quelênio, o anamnestésico, o Salvador. Capítulo 12. Uma fortaleza surgiu na escuridão brumosa da noite. Jazia no fundo de uma grande depressão no terreno. O vale de encostas íngremes com crateras era tão largo que mesmo à luz do dia, Sazed mal teria sido capaz de ver o outro lado. Na escuridão que se aproximava, obscurecida pela bruma, a borda mais distante do imenso fosso era apenas uma sombra profunda. Sazed sabia muito pouco sobre a tática e estratégia. Embora suas mentes de metal guardassem dúzias de livros sobre os temas, ele esquecera seu conteúdo para criar os registros armazenados. O pouco que sabia lhe dizia que aquela fortaleza, o convento de Seran, não era defensível. Renunciara aos terrenos elevados e aos lados da cratera. Ofereciam locais excelentes para máquinas de cerco despejarem rochas sobre as muralhas lá embaixo. Contudo, aquela fortaleza não fora construída para defender-se de soldados inimigos. Fora erguida para garantir solidão. A cratera quase a escondia, pois uma elevação mínima na terra, ao redor da beirada da cratera, a deixava praticamente invisível até se aproximar dela. Nenhuma estrada ou senda marcava o caminho, e os viajantes enfrentavam poucas e boas ao descer suas laterais íngremes. Os inquisidores não queriam visitantes. Bem, Marsh perguntou. Ele e Sazed estavam na beirada norte da cratera, diante de um abismo de muitas centenas de metros de profundidade. Sazed tocou sua mente de estanho de visão, aproximando um pouco da vista que havia armazenado dentro dele. As margens da visão ficavam distorcidas, mas as coisas bem diante dele pareciam ficar muito mais próximas. Ele buscou um pouco mais de alcance, ignorando a náusea que vinha por aumentar tanto a visão. A visão aumentada permitiu que ele examinasse o convento como se ele estivesse bem diante do prédio. Conseguia ver cada marca nas paredes escuras de pedra, lisas, largas, imponentes. Podia discernir cada pedacinho de ferrugem nas grandes placas de aço que pendiam aparafusadas nas paredes externas da muralha.
Conseguia ver cada canto incrustado de líquen e cada peitoril manchado pela cinza. Não havia janelas. Não sei, Sazed disse lentamente, soltando seu pensa estanho de visão. Não é fácil dizer se a fortaleza está ou não habitada. Não há movimento, tampouco luz, mas talvez os inquisidores estejam apenas se escondendo lá dentro. Não, Marsh falou, sua voz soando desconfortavelmente alta no ar da noite. Eles se foram. Por que eles iriam embora? Esse é um lugar de grande força, penso eu. Pobre indefesa contra um exército, mas uma grande defesa contra o caos dessa época. Marsh balançou a cabeça. Eles se foram. Como pode ter tanta certeza? Não sei. Então aonde foram? Marsh olhou para ele. Em seguida se virou e olhou sobre o ombro. Para o norte. Para Luthadel? Sazed perguntou, franzindo o ceño. Entre outros, Marsh respondeu. Venha. Não sei se voltarão, mas devemos explorar essa oportunidade. Sazed assentiu. Por isso tinha ido até ali, afinal. Ainda assim, parte dele hesitava. Era um homem de livros e serviços refinados. Viajar para o interior e visitar vilarejos já era distante o suficiente de sua experiência para ser desconfortável. Infiltrar-se na fortaleza dos inquisidores? Marsh, obviamente, não se importava com as lutas internas de seu companheiro. O inquisidor virou-se e começou a caminhar pelas margens da cratera. Sazed jogou sua bolsa no ombro e seguiu. Por fim, chegaram no aparelho em forma de gaiola, obviamente destinado para ser baixado até o fundo por cordas e polias. A gaiola estava travada e pronta na beirada superior. E Marsh parou ao seu lado, mas não entrou. O que foi? Sazed perguntou. O sistema de polias, Marsh respondeu. A gaiola deve ser baixada por homens controlando-a lá de baixo. Sazed assentiu, percebendo que era verdade. Marsh deu um passo para a frente e puxou uma alavanca. A gaiola caiu. Cordas começaram a esfumaçar e as polias rangeram enquanto a gaiola imensa despencava na direção do fundo do precipício. Um estrondo surdo ecoou contra as rochas. Se tem alguém lá embaixo, Sazed perguntou. Agora sabem que estamos aqui. Marsh virou-se para ele. As pontas dos pregos nos olhos brilhando levemente à luz do sol poente. Siga como quiser, ele falou. Em seguida, desamarrou uma corda de contrapeso e começou a descer por ela. Sazed foi até a ponta da plataforma, observando Marsh se sacudir na corda balançante para dentro do abismo sombrio e brumoso. Então, Sazed ajoelhou-se e abriu sua bolsa. Abriu os braceletes grandes de metal presos aos braços e antebraços, suas mentes de cobre principais. Continham as memórias de um guardador, o conhecimento armazenado dos séculos passados. Com reverência, ele deixou-os de lado e puxou um par de braceletes muito menores, um de ferro, outro de peltre, da bolsa. Mentes de metal para um guerreiro. Será que Marsh entendia o quanto Sazed era inexperiente nessa área? Força incrível não fazia dele um guerreiro. Mesmo assim, Sazed prendeu os 2 braceletes nos tornozelos.
Depois pegou 2 anéis, estanho e cobre. Esses ele encaixou nos dedos. Fechou a bolsa, jogou-a sobre o ombro e pegou suas mentes de cobre principais. Cuidadosamente escolheu um bom esconderijo, um vão isolado entre 2 rochas, e deixou-os lá dentro. O que quer que acontecesse lá embaixo, não queria arriscar que fossem encontrados e destruídos pelos inquisidores. Para preencher uma mente de cobre com memórias, Sazed ouvira outro guardador recitar sua coleção inteira de histórias, fatos e anedotas. Sazed memorizara cada sentença. Em seguida, jogara essas lembranças na mente de cobre para recuperá-las depois. Sazed lembrava-se muito pouco da experiência real, mas conseguia invocar qualquer dos livros ou ensaios que desejava, recolocando-os na mente e recobrando a capacidade de se recordar deles de forma tão clara quanto a primeira vez que os memorizara. Apenas precisava ter os braceletes postos. Ficar sem as mentes de cobre o deixava ansioso. Ele balançou a cabeça, caminhando de volta à plataforma. Marsh movia-se muito rápido na direção do fundo do precipício. Como todos os inquisidores, tinha os poderes de um nascido das brumas. Embora a maneira pela qual conseguira esses poderes e como conseguia viver apesar dos pregos que atravessavam diretamente seu cérebro fosse um mistério. Marsh nunca respondera às perguntas de Sazed sobre o assunto. Sazed gritou, chamando a atenção de Marsh. Em seguida, ergueu a bolsa e soltou-a. Marsh estendeu a mão e a bolsa voou em sua direção, puxada pelos metais. O inquisidor jogou-a no ombro antes de continuar a descida. Sazed meneou a cabeça, agradecendo, em seguida saltou da plataforma. Quando começou a cair, acessou mentalmente sua mente de ferro, buscando o poder que armazenara nela. Preencher uma mente de metal sempre tivera um custo. Para armazenar visão, Sazed foi forçado a passar semanas sem enxergar direito. Durante esse tempo, usara um bracelete de estanho, alocando o excesso de visão para usá-la mais tarde. O ferro era um pouco diferente dos outros. Não guardava visão, força, resistência, nem mesmo lembranças. Guardava algo completamente diferente: peso. Hoje, Sazed não acessou o poder armazenado dentro da mente de ferro, pois o deixaria mais pesado. Em vez disso, começou a preencher a mente de ferro, deixando-a sugar seu peso. Teve a familiar sensação da leveza, uma sensação de que seu corpo não exercia tanta pressão sobre si mesmo. A velocidade da sua queda diminuiu. Os filósofos terrissanos tinham muito a dizer sobre o uso de uma mente de ferro. Explicavam que o poder não mudava, de fato, o volume ou o tamanho de uma pessoa. Apenas mudava a maneira pela qual o solo exercia sua atração nela. A queda de Sazed não diminuíra porque seu peso ficara menor, mas porque de repente tinha uma quantidade relativamente grande de superfície exposta ao vento em sua queda, e um corpo mais leve para acompanhá-lo. Fossem quais fossem as razões científicas, Sazed não descera rapidamente. Os finos braceletes de metal nas pernas eram as coisas mais pesadas em seu corpo e serviam como âncoras nos seus pés. Ele abriu os braços e curvou levemente o corpo, deixando que o vento soprasse contra ele. Sua queda não foi extremamente lenta, não como a de uma folha ou pena. Contudo, não despencara. Em vez disso, descera de forma controlada,
quase calculada. Com roupas tremulando e braços estendidos, passou Marsh, que o observava com uma expressão curiosa. Quando se aproximou do chão, Sazed acionou sua mente de peltre, puxando um pouco de força para se preparar. Atingiu o solo, mas como seu corpo estava tão leve, o choque foi muito pequeno. Mal precisou dobrar os joelhos para absorver a força do impacto. Parou de preencher a mente de ferro, liberou o peltre e esperou em silêncio por Marsh. Atrás dele, a gaiola de transporte estava em frangalhos. Sazed observou com desconforto várias algemas de ferro quebradas. Pelo visto, alguns daqueles que visitaram o convento não vieram por vontade própria. Quando Marsh se aproximou do fundo, as brumas estavam espessas no ar. Sazed convivera com elas durante toda a sua existência e nunca tinha se sentido desconfortável. Ainda assim, ele quase esperava que as brumas começassem a sufocá-lo, matá-lo como parecia ter feito ao velho Jed, o camponês infeliz, cuja morte Sazed investigara. Marsh soltou-se nos últimos 3 metros, mais ou menos, aterrissando com agilidade reforçada da alomancia. Mesmo depois de passar tanto tempo com Nascidos das Brumas, Sazed ficava impressionado com os dons da alomancia. Claro, nunca tivera inveja deles, não de verdade. Sim, a alomancia era melhor numa luta, mas não podia expandir a mente, dando acesso a sonhos, esperanças e crenças de 1000 anos de cultura. Não conseguia dar o conhecimento para tratar uma ferida ou ajudar a ensinar uma vila pobre a usar técnicas modernas de fertilização. As mentes de metal da feruquimia não eram extravagantes, mas tinham um valor muito mais duradouro para a sociedade. Além disso, Sazed conhecia alguns truques de feruquimia que podiam surpreender até o guerreiro mais bem preparado. Marsh lhe entregou a bolsa. Venha. Sazed assentiu, encaixando a bolsa no ombro e seguindo o inquisidor pelo solo pedregoso. Caminhar perto de Marsh era estranho, pois Sazed não estava acostumado a ficar perto de pessoas altas como ele. Os terrissanos eram altos por natureza, e Sazed ainda mais. Seus braços e pernas eram pouco longos demais para o seu corpo, uma condição causada pela sua castração quando eram muito jovens. Embora o Senhor Soberano estivesse morto, a cultura terrissana sentiria por muito tempo os efeitos de sua liderança e seus programas de reprodução seletiva. Os métodos pelos quais ele tentou tirar os poderes feroquímicos do povo terissano. O convento de Seran assomava na escuridão, parecendo ainda mais sinistro agora que Sazed estava dentro da cratera. Marsh caminhou a passos largos até as portas principais e Sazed seguiu logo atrás dele. Não estava com medo, não de verdade. O medo nunca fora um forte impulsionador na vida de Sazed. Contudo, estava preocupado. Restavam poucos guardadores. Se ele morresse, era uma pessoa a menos que poderia viajar restaurando as verdades perdidas e ensinando as pessoas. Não que eu esteja fazendo isso no momento, ele pensou. Marsh observou as portas imensas de aço. Em seguida, lançou seu peso contra uma delas, obviamente queimando o peltre para aumentar sua força. Sazed juntou-se a ele, empurrando com vigor. A porta não se moveu. Arrependendo-se do gasto de poder, Sazed tocou em sua mente de peltre e acionou a força. Usou muito mais do que tinha usado quando aterrissou,
e seus músculos imediatamente aumentaram de tamanho. Diferentemente da alomancia, a feruquemia não raro tinha efeitos diretos no corpo da pessoa. Por baixo da túnica, Seiset ganhou o volume e a constituição de um guerreiro de longa data, facilmente ficando 2 vezes mais forte do que estava no momento antes. Com o esforço combinado, os dois conseguiram empurrar a porta até abrir. Ela não rangiu, deslizou de forma lenta, mas uniforme, para dentro, expondo um corredor longo e escuro. Seiset liberou a mente de Peltre, voltando ao seu normal. Marsh caminhou para dentro do convento, seus pés empurrando a bruma que começava a entrar pela porta aberta. Marsh, Seiset chamou. O inquisidor virou-se. Não serei capaz de enxergar aqui dentro. Sua feruquemia, Seiset sacudiu a cabeça. Pode me fazer ver melhor na escuridão, mas apenas se houver alguma luz. Além disso, ativar essa quantidade de visão drenaria minha mente de estanho em questão de minutos. Preciso de um lampião. Marsh hesitou, mas assentiu em seguida. Virou-se na escuridão, desaparecendo rapidamente da visão de Seiset. Então, Seiset pensou, inquisidores não precisam de luz para ver. Era de se esperar. As estacas preenchiam as órbitas de Marsh, destruindo os globos oculares por completo. Fosse lá que estranho poder permitia os inquisidores enxergarem, aparentemente funcionava tão bem no breu quanto a luz do dia. Marsh voltou alguns momentos depois, carregando um lampião. Pelas correntes que Seiset vira na gaiola, Seiset desconfiou que os inquisidores mantinham um grupo considerável de escravos e servos para atender às suas necessidades. Se era o caso, para onde tinham ido essas pessoas? Fugiram? Seiset acendeu o lampião com um sílex de sua bolsa. A luz fantasmagórica iluminou um corredor claro, assustador. Ele entrou no convento, segurando o lampião no alto, e começou a preencher o pequeno anel de cobre no dedo, o processo transformando-o numa mente de cobre. Espaços grandes, ele sussurrou, sem adornos. Ele não precisava de fato dizer as palavras, mas tinha descoberto que falar ajudava a formar memórias distintas. Conseguia, dessa forma, encaixá-las na mente de cobre. Os inquisidores, obviamente, tinham uma predileção pelo aço. Ele continuou. Não é de se surpreender, considerando que sua religião era com frequência mencionada como o Ministério do Aço. As paredes têm placas de aço imensas penduradas, sem ferrugem, ao contrário das de fora. Muitas não são completamente lisas, mas trabalhadas com alguns padrões interessantes entalhados, quase polidos nas superfícies. Marsh franziu o senho, virando-se para ele. O que está fazendo? Seiset ergueu a mão, mostrando o anel de cobre. Preciso fazer um relato desta visita. Precisarei repetir essa experiência para outros guardadores quando tiver oportunidade. Há muito a se aprender com este lugar, eu acho. Marsh deu-lhe as costas. Você não deveria se preocupar com inquisidores. Não valem o seu registro. Não é uma questão de valor, Marsh. Seiset falou, erguendo o lampião para examinar um pilar anguloso. O conhecimento de todas as religiões é valioso. Preciso garantir que essas coisas perdurem. Seiset observou o pilar por um momento. Em seguida, fechou os olhos e formou uma imagem dentro da cabeça que adicionou a mente de cobre. Memórias visuais, no entanto, eram menos úteis que palavras faladas.
Visualizações desapareciam muito rápido assim que tiradas da mente de cobre, sofrendo uma distorção da mente. Além disso, não podiam ser transmitidas a outros guardadores. Marty não respondeu ao comentário de Sazed sobre religião. Apenas virou-se e caminhou mais para dentro do edifício. Sazed seguiu um passo mais lento, falando consigo mesmo, registrando as palavras na mente de cobre. Era uma experiência interessante. Assim que ele falava, sentia os pensamentos sendo sugados da mente, deixando um vácuo. Tinha dificuldade em se lembrar de detalhes daquilo que acabara de dizer. No entanto, assim que tivesse preenchido a mente de cobre, poderia acessar essas lembranças mais tarde e sabê-las com imensa clareza. O aposento tem pé direito alto, ele disse. Há poucos pilares e também são revestidos de aço. São como blocos quadrados em vez de arredondados. Tenho a sensação de que este lugar foi criado por pessoas que se importavam pouco com sutilezas. Ignoraram pequenos detalhes em favor de linhas amplas e formas geométricas completas. Enquanto nos movemos para além da entrada principal, esse tema arquitetônico continua. Não há pinturas nas paredes, nem adornos de madeira ou pisos com lajotas. Em vez disso, há apenas corredores longos e largos, com suas linhas implacáveis e superfícies refletoras. O chão é formado por quadrados de aço, cada qual com poucos metros de largura. São frios ao toque. É estranho não ver tapeçarias, janelas com vitrais e pedras esculpidas que são tão comuns na arquitetura de Luthadel. Não há pináculos ou abóbadas aqui. Apenas quadrados e retângulos, linhas, tantas linhas. Nada aqui é macio, não há carpete, tapetes ou janelas. É um lugar para pessoas que veem o mundo de forma diferente das pessoas comuns. Marsh caminhou direto pelo corredor gigantesco, como se não prestasse atenção à decoração. Vou segui-lo e volto a fazer registros mais tarde. Ele parece estar seguindo alguma coisa, algo que não consigo sentir. Talvez seja... A voz de Sazed desapareceu quando entrou em outro corredor e viu Marsh em pé diante da entrada de uma grande câmara. A luz do lampião tremeluziu de forma irregular, pois o braço de Sazed vacilou. Marsh havia encontrado os serviçais. Estavam mortos. Havia tanto tempo que Sazed não percebeu o cheiro até se aproximar. Talvez fosse aquilo que Marsh estivera seguindo. Os sentidos de um homem queimando estanho podiam ficar bem aguçados. Os inquisidores fizeram um trabalho completo. Aqueles eram os restos de uma chacina. O recinto era grande, mas tinha apenas uma saída, e os corpos formavam uma pilha alta perto dos fundos, mortos pelo que aparentava ser golpes duros de espada e machados. Os serviçais espremeram-se contra a parede do fundo enquanto morriam. Sazed afastou-se. Marsh, no entanto, permaneceu na entrada. Algo cheira mal neste lugar, ele disse por fim. Agora que você percebeu? Sazed perguntou. Marsh virou-se, encarando-os com um olhar de inquisidor. Não devemos perder muito tempo aqui. Há escadas no fim do corredor atrás de nós. Vou subir. Lá é onde ficam as celas dos inquisidores. Se as informações que busco estiverem aqui,
Lá vou encontrá-las. Porém, não me siga. Seiside franziu a testa. Por quê? Preciso ficar sozinho aqui. Não posso explicar. Não me importa o que você testemunhe as atrocidades dos inquisidores. Eu só não quero estar com você quando o fizer. Seiside baixou o lampião, afastando a luz da cena horrenda. Muito bem. Marty virou-se, passando por Seiside e desaparecendo no corredor escuro. E Seiside ficou sozinho. Tentou não pensar muito naquilo. Voltou ao corredor principal, descrevendo o morticínio para sua mente de cobre, antes de dar uma explicação mais detalhada da arquitetura e da arte. Se, aliás, assim pudessem ser chamados os diferentes padrões nas placas de parede. Enquanto trabalhava, sua voz ecoando baixinho contra a arquitetura rígida, seu lampião como uma gota fraca de luz refletida no aço. Seus olhos estavam voltados para o fundo do corredor. Havia um fosso de escuridão ali, uma escadaria que levava para baixo. Mesmo quando voltou à descrição de uma das chapas de parede, sabia que no fim se veria caminhando na direção daquela escuridão. Era o mesmo de sempre, a curiosidade, a necessidade de entender o desconhecido. Essa sensação o impulsionava como guardador. Levou-o até a companhia de Kelser. Era impossível exaurir sua busca por verdades, mas também era impossível ignorá-la. Assim, ele se virou e aproximou-se da escadaria. Sua própria voz sussurrante como única companheira. As escadas são parecidas com aquilo que vi no corredor. São largas e extensas, como os degraus que levam a um templo ou a um palácio, exceto que essas descem para dentro da escuridão. São grandes, provavelmente cortadas na pedra e revestidas com aço. São altas, feitas para passos largos e determinados. Enquanto caminho, imagino quais segredos os inquisidores consideraram dignos de ocultar embaixo da terra, no porão de sua fortaleza. Esse prédio inteiro é um segredo. O que fizeram aqui, nesses corredores imensos e aposentos abertos vazios? A escadaria termina em outro recinto grande, quadrado. Percebi uma coisa: não há portas nas entradas aqui. Cada recinto é aberto, visível para quem está fora. Enquanto caminho, espiando os recintos embaixo da terra, encontro câmaras cavernosas com pouca mobília. Não há bibliotecas nem salas de descanso. Várias contêm grandes blocos de metal que poderiam ser altares. Tem algo diferente aqui, nesta última sala, no fundo do corredor principal. Não tenho certeza qual é a serventia dela. Uma câmara de tortura, talvez? Há mesas de metal presas ao chão. O sangue forma flocos e pó aos meus pés. Muitos homens morreram nesse aposento, eu acho. Não parece haver equipamentos de tortura, tirando as estacas, como aquelas nos olhos dos inquisidores. Coisas pesadas, grandes, como as estacas que poderiam ser enterradas no chão com uma marreta bem grande. Algumas estão manchadas de sangue, mas acho que não vou mexer nelas. Aquelas outras, sim, parecem idênticas àquelas dos olhos de Marsh. Mesmo assim, algumas são de metais diferentes. Seiside deixou a estaca embaixo de uma mesa, metal retinindo contra metal.
Ele estremeceu, examinando a sala novamente. Um lugar para fazer novos inquisidores, talvez. Teve uma visão repentina e horrível das criaturas, que antigamente eram contadas em algumas dúzias, aumentando suas fileiras durante os meses isolados no convento. Mas aquilo não parecia correto. Era um grupo secreto, exclusivo. Onde teriam encontrado tantos homens dignos de se juntarem às suas fileiras? Por que não fazer inquisidores dos servos lá em cima, em vez de simplesmente assassiná-los? Sazed sempre suspeitara que um homem precisava ser um alumântico para se transformar em inquisidor. A própria experiência de Marsh consolidava essa premissa. Marsh tinha sido um buscador, um homem que podia queimar bronze antes da transformação. Sazed olhou novamente para o sangue, as estacas e as mesas e decidiu que não tinha certeza se queria saber como se fazia um novo inquisidor. Sazed estava prestes a sair do recinto quando o lampião revelou algo ao fundo. Outra entrada. Ele avançou, tentando ignorar o sangue seco em seus pés, e entrou numa câmara que não parecia combinar com o restante da arquitetura intimidante do convento. Era cavada diretamente na pedra e se torcia para uma escadaria muito pequena. Curioso, Sazed desceu alguns degraus gastos. Pela primeira vez, desde que entrara no edifício, sentiu-se apertado e precisou se curvar quando chegou ao fim da escadaria e entrou num recinto pequeno. Ficou em pé e ergueu o lampião para revelar uma parede. A sala terminava de forma abrupta e a chama refletiu na parede. Havia uma placa de aço, como aquelas lá em cima. Aquela ali tinha mais ou menos 1,5 metros de largura e quase o mesmo de altura, com inscrições. Com repentino interesse, Sazed deixou sua bolsa no chão e avançou, erguendo o lampião para ler as palavras na parede. O texto estava enterriçando. Era um dialeto antigo, na verdade, mas um que Sazed conseguia entender mesmo sem sua mente de cobre de idiomas. A mão tremia enquanto ele lia as palavras. Escreva estas palavras em aço, pois qualquer coisa que não seja inscrita no metal não é digna de crédito. Comecei a me perguntar se eu sou o único homem são remanescente. Os outros não conseguem ver? Eles esperam há tanto tempo a chegada do herói, aquele mencionado nas profecias terrissanas, que rapidamente pulam de conclusão em conclusão, supondo que cada história e lenda se refere a este único homem. Meus irmãos ignoram os outros fatos. Não conseguem relacionar as outras coisas estranhas que estão acontecendo. São surdos às minhas objeções e cegos às minhas descobertas. Talvez eles estejam certos. Talvez eu seja louco, ciumento ou simplesmente estúpido. Meu nome é Cauã, filósofo, erudito, traidor. Sou aquele que descobriu Alendai, aquele que primeiro o proclamou o herói das eras. Sou aquele que começou isso tudo. E eu sou aquele que o traiu, pois agora sei que ele nunca deveria ter recebido permissão para completar sua jornada. Sazed deu um salto, quase derrubando o lampião. Marsh estava na entrada atrás dele, imperioso, desconfortante e tão obscuro. Combinava com aquele lugar.
com as linhas e a dureza. As celas superiores estão vazias, Marsh falou. Esta viagem foi uma perda de tempo. Meus irmãos levaram tudo o que era útil com eles. Não foi perda de tempo, Marsh, Sazed falou, virando-se para a placa de texto. Não a lera por inteiro, nem chegara perto disso. A inscrição estava numa caligrafia miúda, apertada. Os entalhes cobriam a parede. O aço havia preservado as palavras, apesar da idade óbvia. O coração de Sazed batia um pouco mais rápido. Era um fragmento de texto de antes do reinado do Senhor Soberano. Um fragmento escrito por um filósofo terrissano, um homem sagrado. Apesar dos 10 séculos de busca, os guardadores nunca cumpriram o objetivo original de sua criação. Nunca haviam descoberto a religião terrissana. O Senhor Soberano havia esmagado as aulas de religião terrissana assim que assumiu o poder. Sua perseguição ao povo de Terris, seu próprio povo, fora a mais completa de seu longo reinado. E os guardadores nunca encontraram mais do que fragmentos vagos relacionados ao que seu povo acreditara no passado. Preciso copiar isso aqui, Marsh, Sazed falou, pegando sua bolsa. Criar uma memória visual não funcionaria. Ninguém poderia olhar para uma parede com tanto texto e depois recordar as palavras. Poderia, talvez, lê-las para a mente de cobre. No entanto, quero um registro físico, um que preserve com perfeição a estrutura de linhas e pontuação. Marsh sacudiu a cabeça. Não vamos ficar aqui. Acho que nem deveríamos ter vindo. Sazed hesitou, erguendo o olhar. Em seguida, puxou várias folhas grandes de papel da bolsa. Muito bem, então, ele disse. Vou fazer uma cópia por fricção. Será melhor mesmo, eu acho. Poderei ver o texto exatamente como foi escrito. Marsh assentiu. E Sazed pegou o carvão. Está descoberta, ele pensou com entusiasmo. Será como o diário de Heshek. Estamos chegando perto. No entanto, no momento em que começou a fricção, suas mãos movendo-se com cuidado e precisão, outro pensamento lhe ocorreu. Com um texto como este em sua posse, seu sentimento de dever não mais lhe permitiria perambular por vilarejos. Teria de voltar ao norte para compartilhar o que encontrara, temendo morrer e deixar tal texto perdido. Precisava ir para Terris ou para Lutadel. De lá, poderia mandar mensagens para o norte. Tinha uma desculpa válida para voltar ao centro da ação, para ver os outros membros da equipe de novo. Porque aquilo fazia com que se sentisse ainda mais culpado.